pontos. A Corneia Anfitrião já está passando lá. Bacana. Gabriel. Boa tarde. Oi, Gabriel. Ô, Gabriel, tudo bem? Oi, Certo. Gabriel. E aí, todos prontos? Sim, estamos prontos. Esperando o Dr. Paulo Feu só. Sim. Ele me escreveu aqui falando que está entrando já. Está com problema Está com problema de internet. Vai tentar entrar pelo celular. Esses aí são horríveis, viu? No celular, cara, a última vez que eu fui no seminário da academia, o meu computador caiu a luz aqui de casa, eu comecei a apresentação no computador, o meu break segurou, com 40 minutos ele caiu, eu passei pro celular, e aí estava sem luz, e aí eu terminei a apresentação 6 e pouco da tarde no escuro, não dava nem mais para me ver, cara. Você sabe que eu fiz isso, uma reunião nossa aqui, também acabou a energia no meio da reunião, então o laptop ainda tinha, mas não tinha mais internet e tal. Fui para o celular, ainda bem que eu tenho 2, porque daí com um eu fiz a luz e com o outro eu falei. Sempre acontece esses imprevistos, né? Eu terminei a apresentação com 2% de bateria, foi cravado, se eu tivesse mais 1 minuto, o celular acabava. Dr. Paulo Feus está aí. Feus. Bacana. Boa tarde, boa noite. Oi, Feus, tudo bem? Boa noite. Você não vai escutar? Feus, Vocês estão me escutando? te escuto. Estou te ouvindo. Estou tentando reiniciar o computador aqui, mas eu vou usando o celular, mas não dá para eu ligar o vídeo. Senão não... Tá, deixa eu te dizer, se você tenta aí abrir o seu computador, mesmo que você demore um pouquinho, é melhor, nós já estamos ao vivo no YouTube. Então, vamos falando aqui, o Guilherme vai fazer a abertura, mas, por favor, tente aí para que a gente possa já falar. Começando, eu vou respondendo por aqui, enquanto eu estou ligando lá, tá bom? Tá bom. Tá, bacana. Então, vamos lá. Gabriel, Guilherme, fica à vontade. O Léo também está acabando de entrar aqui, que é um grande conhecedor da lei de incentivo. Boa noite, Léo. Boa noite, tudo bem? Beleza? Vim prestigiar quem sabe, pô. Que isso? Tudo bem, Léo? Vamos aprender um pouquinho. Tudo bem, Delbin? Tudo jóia. Já estamos ao vivo no YouTube. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma webinar da Academia Nacional de Direito Desportivo. Hoje vamos tratar um pouco sobre a lei de incentivo ao esporte, tanto do aspecto teórico quanto do aspecto prático. E para debater sobre a lei de incentivo, hoje vamos contar com a presença do Dr. Gustavo Delbin e do Dr. Paulo Feus. Bom, Gustavo Delbin é advogado, vice-presidente de registros, transferências e licenciamento da Federação Paulista de Futebol, já foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. E o Dr. Paulo Feus também é advogado. Esse ano tomou posse como diretor da Escola Nacional de Justiça Desportiva e é coordenador do Núcleo de Direito Desportivo da PUC São Paulo. Esses que serão os debatedores hoje. Vou passar a palavra para o Gustavo Delbin fazer uma breve introdução sobre sobre os temas que ele acha importante abordar no debate de hoje. Volta com você, Gustavo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, doutora Selma. Boa noite, Leonardo Andreotti. Boa noite, Gabriel Caputo. E a todos que nos acompanham no YouTube, né, no canal do YouTube da Academia. Eu acredito, Guilherme, até para a gente ter uma parte básica dos dois temas, né, tanto da Lei de Incentivo ao Esporte Federal quanto da Lei Paulista, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês antes das perguntas, só uma situação básica inicial. Eu vou compartilhar minha tela, fiz uma apresentação de 10 slides só para que a gente possa ter um aspecto básico da Lei Paulista, para que a gente possa depois conversar, bater papo, porque eu acho que é muito mais válido a gente bater papo, conversar, trocar ideia, do que ficar mostrando slide, fazer aula expositiva na internet. Está cada vez mais cansativo a gente
está sem paciência para isso, penso eu, né? Aí, doutor Paulo Fios conseguiu entrar. Paulo, eu vou fazer uma apresentação rapidinha da Lei Paulista, depois a gente coloca um vídeo de 2 minutos da Lei Federal e a gente começa o debate com o Guilherme. Pode ser assim? Sim, te ouvi, Delbin. Legal. Então, gente, vamos falar rapidinho para vocês sobre a Lei Paulista de Incentivo, só para dar a base do que nós temos aqui. Bom, acho que os objetivos são exatamente os mesmos. Vocês estão vendo minha segunda tela? Sim. Tá. Então, os objetivos da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte é exatamente fomentar o esporte, possibilitando que empresas aqui de São Paulo possam apoiar projetos esportivos elaborados por aquelas entidades sem fins lucrativos, né? Existem mais alguns requisitos que eu vou falar para vocês daqui 2 ou 3 slides. Então, é um patrocínio ou uma doação que é feita com base naquilo que as empresas recolhem de ICMS, então de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços aqui do Estado de São Paulo. Essas empresas elas podem contribuir para esses projetos com o ICMS de 0,01% a 3% do seu imposto devido, limitado a 0,2% do que o Estado arrecada no ano. Então, a situação inicial que a gente tem aqui em São Paulo é o Estado dizendo qual é o limite que se pode utilizar de imposto de circulação e serviços aqui, para que depois as empresas possam começar a fazer os aportes sobre o seu imposto devido para os projetos aprovados. Então, quem que pode propor esses projetos de lei de incentivo ao esporte aqui em São Paulo? É um pouquinho diferente da lei federal. Por que é um pouquinho diferente? Aqui, então, da mesma forma que na lei federal, pessoa jurídica de direito público ou privado, com fins não econômicos de natureza esportiva. Isso está igualzinho, tá? Tanto para a lei federal quanto para a lei paulista. Comprovada a capacidade técnica operativa do proponente, também temos uma situação equivalente nas duas. Aqui, o diferencial está nesse terceiro ponto. O funcionamento aqui é de, no mínimo, 36 meses na data do cadastramento do projeto, enquanto lá, na lei federal, a entidade pode ter 1 ano de funcionamento. Então, aqui, 3 anos, na federal, 1 ano. Então, aqui é o que capacita quem são os nossos proponentes. Então, pessoa jurídica de direito público, qualquer tipo de associação esportiva sem fins lucrativos, com mais de 3 anos de funcionamento e a capacidade técnica comprovada. Qual que é essa pessoa jurídica de direito público que pode fazer? Uma prefeitura, uma secretaria de esportes, esses são os entes que podem fazer, que podem propor projetos de lei de incentivo aqui em São Paulo. 3 projetos para análise por ano, no máximo, por proponente, sendo que o valor total que ele pode atingir com os 3 projetos está ali em UFESP e já está a conta aqui em vermelho, porque como a gente é advogado, é melhor fazer a conta, já deixar ela anotadinha aqui para não ter erro, né? Então tá lá. Esse ano, R$ 1.681.476 é o limite que em 3 projetos cada uma das entidades proponentes pode fazer. Pode ser um projeto só de 1.600.000 ou 3 projetos distribuídos nesse valor. Só para dar um exemplo para vocês, a própria Federação Paulista de Futebol esse ano fez 3 projetos. Esses 3 projetos eram o Campeonato Adulto Feminino, Campeonato Paulista Feminino Adulto, Campeonato Paulista Sub-17 e a peneira Sub-17. Peneira é uma peneira que a federação organiza para captar atletas para os clubes. Então, os clubes todos mandam seus representantes até lá e vão fazer, vão examinar, vão observar aquelas atletas que estão na peneira. No ano passado, nós tivemos mais de 400 atletas na primeira que tivemos, 2019, 2020, evidentemente, não tivemos essa peneira e nem os 2 campeonatos que nós tivemos, era para ter 5, nós tivemos 2 campeonatos e os 2 campeonatos estão muito diminuídos por conta das questões da pandemia. Então, os projetos foram aprovados, mas a gente, este ano, está realizando com lei de incentivo ao esporte somente o campeonato feminino adulto. O campeonato sub-17 e a peneira, nós pedimos para que isso fosse feito, esta aprovação fosse prorrogada para o próximo ano. Então, só para dar um exemplo para vocês, 3 projetos que dão menos do que 1.600.000.
Quando você, proponente, já tem 35% do valor que foi requisito, que foi solicitado, requisitado, você já pode dar início à execução, as contas correntes são abertas, isso tudo mediante autorização expressa da Secretaria. O dinheiro já vai para a conta, você consegue movimentar a conta a partir dos 35%, mas somente com autorização expressa da Secretaria. Quem pode patrocinar aqui, então, para nós? Todas as pessoas jurídicas tributadas com base no ICMS. Lembrando que isso também é uma diferença lá para a lei federal. A lei federal é imposto de renda, mas imposto de renda ou de pessoas físicas ou de empresas tributadas com base no lucro real. Aqui não há diferenciação, somente pessoas jurídicas tributadas no ICMS. O passo a passo aqui bem rápido para vocês. Cadastro do usuário, então esse proponente se cadastra no site da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, faz esse cadastro online, é um formulário simples que ele vai cadastrar, vai ter um número para ele como proponente. A partir daquele número, aquele login e senha, ele vai trabalhar sempre com o mesmo login e senha. Ele faz o projeto mesmo, ele descreve o seu projeto dentro do próprio sistema também. Esses projetos podem ser cadastrados entre dia 1º de março e dia 15 de outubro. A data da federal também é diferente, ela vai de fevereiro a setembro. Mas, enfim, são diferenciações que a gente vai fazendo no caminho. Ele encaminha todos os documentos, encaminha o seu projeto, formulários, planilhas, certidões, atas, quando se tem um estatuto, quando se tem declaração, enfim, tudo que se faz via eletrônica no site da Secretaria, com aquele login e senha que eu já disse a vocês. Qual o segundo passo? Verificação desses critérios pelo NGAP, pelo núcleo. O núcleo, então, ele é mais técnico, ele faz análise da documentação, análise dos requisitos, das propostas, enfim, do projeto de uma maneira ampla. Depois disso, este próprio NGAP faz um relatório e este relatório é passado para nós. Eu sou membro da CAAP, né, da Comissão de Análise e Aprovação de Projetos da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Então, ali, nós, na CAAP, fazemos a análise pente fino, aprovar, reprovar ou glosar, né, ou limitar alguma coisa naquele projeto específico. O que nós avaliamos na CAAP? Interesse público e desportivo, atendimento à própria legislação. A legislação é bem vasta, mas quem tiver curiosidade pode acessar diretamente o site da Secretaria, que toda a legislação está lá. Qualidade do projeto apresentado e capacidade do proponente para realizar aquele projeto. E, por fim, compatibilidade e realidade dos custos apresentados. Esses custos, vale até a gente dizer que o NGAP ele faz com muito mais propriedade, ele vai um a um dos itens, fazendo o valor de mercado daqueles itens. Existe uma tabela bem grande, mas que também está no site, que vai dar os valores médios. Então, geralmente, quem faz o projeto de lei de incentivo aqui já observa aquelas questões no próprio site do Ministério, no site da Secretaria, perdão, para que ela não tenha valores muito distantes da realidade. Tá? Daí, caso julgue necessário, eu fiz uma observação aqui, a comissão pode pedir para que haja glosa, que se aprove em parte, para que se peça nova diligência ou qualquer coisa nesse sentido para o proponente. Então, é aqui, nesta comissão, que ele vai ter o andamento do seu projeto. Quais são as vedações aqui? Também são bem semelhantes às vedações da Lei de Incentivo Federal. Palestras e cursos não relacionados com a atividade desportiva, eventos esportivos com título somente do nome do patrocinador também é vedado, patrocínios de projetos que beneficiem parentes, né, pessoas vinculadas diretamente com o patrocinador, também não pode, eu pus aí, né, cônjuge, parente até 3º grau e assim por diante. Pagamento de salários de atletas ou remuneração de entidade de administração ou de prática desportiva. Então, não se pode fazer pagamento de salário
nem remunerar as entidades de administração ou de prática esportiva de forma profissional. Despesas de manutenção, organização de equipes profissionais também é vedado pela lei, e aquisição de espaços publicitários em qualquer meio de comunicação. É vedada a aquisição de espaço publicitário. Não é vedado, por exemplo, se fazer uma produção do evento. Então, se você está preparando o evento para que ele seja encaminhado para uma entidade, para uma empresa de televisão, uma empresa de internet, fazer a transmissão, esta produção é permitido fazer. O que você não pode fazer é comprar espaço publicitário, jornal, revista, TV, internet, seja onde for. Tá? Na execução do projeto, estou fazendo bem rápido aqui, tá, Guilherme? Para a gente possibilitar depois as perguntas, tá? Execução do projeto. Se houver um saldo remanescente, você fez a competição, sobrou um dinheiro. Por que sobrou dinheiro? Porque eu consegui os valores mais baratos numa nota, então sobrou um dinheiro na conta. Esse dinheiro faz o que com ele? Fundo especial de despesas da coordenadoria da secretaria, aquisição ou contratação relativa a despesa já previamente aprovada ou em novas despesas, prorrogação do prazo de execução do projeto, se for um projeto de manutenção de equipe, por exemplo, sobrou um dinheiro, você joga ele mais um mês, seu projeto era de 10 meses, você faz um projeto de 11, porque conseguiu fazer. Tudo isso sempre com a autorização. Então, você faz o pedido, a secretaria te devolve a autorização expressa sobre a questão. E, por fim, uma coisa que aqui temos e não temos na lei federal, uma grande diferença aqui, você pode fazer a transferência do saldo remanescente para outro projeto. Então, nós aqui, Federação Paulista, temos 3 projetos, sobrou dinheiro em um projeto, eu posso transferir para outro. Isso é bem simples, você pede na secretaria, ela faz esta movimentação entre contas. Outra situação que é permitida fazer aqui, você pedindo autorização. Então, você tem um projeto, Federação Paulista, tem os 3 projetos, sobrou dinheiro dos 3. Eu não preciso devolver necessariamente para o Fundo Especial de Despesas, eu posso passar para um projeto de um clube que nos peça. Então, ele tem um projeto de um clube aqui filiado a nós, aprovado na secretaria, que está em andamento, você conhece aquele projeto. Você conversa com o patrocinador, conversa com o outro clube, existindo uma carta destes 3, federação, o clube filiado e o patrocinador, você encaminha isso para a secretaria autorizando, ela mesma faz a transferência deste valor para o outro projeto aprovado. Tá? Isso aqui não existe na lei federal, existe somente aqui na lei paulista. Então, uma transferência dos valores. Então, o que isso beneficia? Isso aí acaba orbitando o dinheiro dentro do próprio esporte. Você não repassa para a secretaria, você não devolve para a Secretaria da Fazenda, você passa para um projeto existente, desde que tenha aprovação, tanto do patrocinador quanto vontade do outro proponente em receber isso aprovado pela secretaria. Prestação de contas. Prazo de 30 dias a partir do encerramento da execução do projeto. Projetos que têm duração igual ou superior a 1 ano têm que ter prestação de contas semestral, isso já na saída você já sabe que tem que fazer, e as prestações de contas são tanto financeiras quanto um relatório de cumprimento do objeto. Então, se você tinha uma competição para realizar, você tem que comprovar que você realizou a competição, com imagens, com vídeos, com fotos, com jornais, com revistas, com matérias da internet, enfim, você faz um dossiê daquele seu campeonato realizado, entrega na secretaria juntamente com as notas fiscais daqueles pedidos que você já tinha feito. Menor orçamento, naqueles valores já fixados pela secretaria, você entrega a nota fiscal exatamente igual àquilo que você tinha pedido ou àquilo que você conseguiu autorização para realizar pela secretaria. Coisa até simples, desde que você seja organizado. Um campeonato que tenha começo, meio e fim, você tem as notas do começo, do meio e do fim, você tem nota, sei lá, de ambulância, de arbitragem, de placas, enfim, do que você quiser, o que você fez o pedido ali, de bolas, enfim, de uniforme, o que você fez de pedido ali, você tem que comprovar por nota fiscal que você fez efetivamente a compra daquele material requisitado com as notas fiscais e as transferências bancárias que são feitas a partir da conta que é aberta somente para o fim de lei de incentivo.
Agora, só alguns números para vocês. Quer que eu passe, Guilherme, os números depois, quando a gente for discutir Pode a ser. questão? Pode Mais ser? prática, Vamos passar, então. melhor. São três slides de números. A gente passa esses slides de números mais para frente, quando a gente for falar sobre as entidades que fazem ou não. Tá? Repassando para você, então. Bom, muito obrigado, então, Gustavo. Dr. Paulo, está nos ouvindo? Eu vou deixar meu vídeo desligado, mas eu estou ouvindo sim. Tá, bacana. A bola está contigo agora. O Dr. Paulo Feus vai falar um pouquinho sobre a questão da lei federal e os aspectos constitucionais da lei. Muito bem. Vamos lá. Bom, primeiro, gostaria de agradecer o convite feito pela Academia Nacional de Esportivo Jovem, na figura do Dr. Bruno Coraci. Tem feito um excelente trabalho. Cumprimentar o ministro Guilherme Augusto Caputo Basso, nosso presidente, cumprimentar o meu querido confrade Gustavo Delbin, na figura de quem eu cumprimento todos os confrades aqui que estão conosco hoje. E como eu estou usando o celular aqui, estou tentando restabelecer meu computador, eu não estou conseguindo ver quem está conosco aqui. Guilherme, muito obrigado também. Só título de reparação, eu acho que você esqueceu só um detalhezinho do meu currículo e do Delbin. Nós dois somos acadêmicos da Academia Nacional. Aliás, tem um dado que é o seguinte: quando o acadêmico comparece a um evento da academia, o único título que a gente fala é: nós somos acadêmicos. Mas foi muito obrigado que você fez anteriormente. Vamos lá. Na verdade, nós temos aqui uma lei que foi trazida para o nosso ordenamento jurídico com o objetivo de trazer um incentivo ao esporte. Esse incentivo ao esporte, conforme o Delbin já colocou, ele se direcionou ao esporte, efetivamente, às questões não profissionais. Efetivamente, traria esse detalhamento desse fomento, né? E que se buscaria, uma vez que o Estado, quando ele não consegue efetivamente agir financeiramente, ele, de certa forma, ele busca, então, fazer aí uma forma de uma renúncia fiscal. A Lei de Incentivo ao Esporte Federal, ela é muito parecida com a Lei Rouanet, né? que é destinada à cultura. Aliás, uma das grandes críticas que foram feitas à época é que ambas buscavam, no mesmo patamar, na mesma questão financeira, sobre a financeira, disputavam os patrocinadores, o que significa dizer que nós estamos falando de uma renúncia fiscal, onde o Estado deixa de receber, ele elege algumas pessoas, aí no caso, pessoas físicas e jurídicas. Eu acho que estou conseguindo ligar meu computador aqui, só um... Acho que agora vai. Melhor. Pronto. Foi. Agora ficou melhor. Agora eu consigo ver todo mundo. O Leonardo Andreotti aí, Gabriel Caputo, Leonardo, a Selma. Então, vamos lá. Então, voltando aqui à questão, o Estado, então, ele deixou de receber e as pessoas, então, ele elegeu pessoas físicas e jurídicas que pudessem contribuir efetivamente com esse esporte. Então, eu posso atingir o imposto da pessoa jurídica, efetivamente até o seu limite de 2%, e as pessoas físicas até o limite de 6%. Então, o projeto que seria encaminhado diretamente, quando a lei veio, a gente falava do Ministério dos Esportes, hoje o Ministério da Cidadania, uma secretaria especial que cuida disso hoje dentro do Ministério, e que, efetivamente, você tem um dado onde você busca aí um fato de demonstrar a aptidão do projeto, de ser elegível quem recebe o projeto e elegível quem pode patrocinar,
E é uma lei que trouxe uma transparência muito grande, porque no projeto você já tem detalhamento de honorários de advogado, você já tem um detalhamento efetivamente de comissão do broker, né, daquele que vai buscar o patrocínio, e isso é muito interessante. Quando a lei veio, a expectativa para a lei era muito grande. Era muito grande. O pessoal achou, agora descobrimos aí. Por quê? Porque o esporte é plataforma de marketing. Né? Por que essa lei é interessante? Porque ela atinge exatamente o seguinte: olha, uma das plataformas de marketing que nós temos à disposição de empresas é efetivamente o esporte. Como é que o esporte funcionava? Ele funciona da seguinte maneira: pô, eu tenho lá, eu quero colocar um patrocinador na camisa do Flamengo. Como é que eu faço essa menção? Puxa, quantas vezes a camisa do Flamengo aparece na TV? Quantas vezes a camisa do Flamengo aparece? Então, ele faz uma conta e, com base nisso, se tem qual seria aí a conta do patrocínio. Alguns esportes não têm tanta difusão. Alguns esportes têm difusão muito pequena. Então, se dependesse só da questão da difusão, daquilo que efetivamente o público fosse querer trazer, ver aí um dado, nós iríamos ficar somente com futebol e com algumas equipes. Então, a lei veio para o seguinte: olha, sai da conta do marketing e entra na conta tributária, que eu vou trazer para você um benefício. Você acaba trazendo para a gente uma forma de investimento. Então, essa questão passa para a gente um novo formato. Eu passo, então, ao invés de pagar aos cofres públicos, eu passo, então, ter um espaço a mais de marketing. Eu passo a usar uma verba que eu não usaria no meu marketing, que não está na minha cota de marketing, e estou usando, então, para um projeto que eu acho, além de estar emprestando a minha marca para o esporte, eu passo também a ter uma nova fonte de difusão, o que significa, em tese, que eu vou vender mais, que eu vou aparecer mais, e também, automaticamente, eu devolvo para o Estado, porque eu vou estar arrecadando mais. Então, essa seria a lógica. Para as pessoas físicas, seria na contribuição das pessoas físicas apaixonadas pelo esporte, que quisessem efetivamente contribuir. A expectativa frustrou um pouco, muito embora o Delbin traga dados bastante interessantes de São Paulo, a nível federal, na minha expectativa pessoal, a lei ficou um pouco frustrada, porque os patrocinadores, os empresários, as grandes empresas, ou empresas que pudessem ser patrocinadoras de projetos, efetivamente, elas ficaram muito receosas, porque isso saía da parte de marketing e ia para a área tributária. E o que significa dizer? O cara fala assim, pô, mas a hora que eu renuncio, que eu deixo de pagar e vou para um projeto, eu estou trazendo para dentro da minha empresa a fiscalização, porque ela vai ter que controlar para ver se realmente aquele projeto existiu, se aquele fato existiu. E, claro que a cabeça do empresário, ele sempre quer, efetivamente, não, olha, eu quero patrocinar, mas eu quero meu nome na Rede Globo, né? Eu quero ter a placa do estádio. E isso não está contemplado no projeto, porque essas questões não estariam efetivamente no projeto. Então, a lei, a ideia é muito boa, o fato é muito bom, só que ela é muito tímida ainda a nível nacional. Ela incentivou alguns esportes. Você tem várias atividades que foram produzidas efetivamente com base na lei de incentivo de esporte, mas, a meu ver, muito embora constitucional, porque é dever de fomento do Estado, respondendo à tua primeira colocação, Guilherme, nós temos um liame constitucional perfeito, onde o Estado tem o dever de fomentar, e fomento não é só pagar, é propiciar, é dar condições, entabular efetivamente aquilo que o esporte pode fazer e ter o esporte como política pública. E isso a lei traz bem. Essa colocação a lei traz de forma bastante clara. O problema é que, de fato, na prática, qual o volume disso efetivamente do esporte?
quanto isso representa no esporte, quanto isso deveria representar no esporte, é que eu pessoalmente, eu acho bastante tímido. O Estado de São Paulo acabou trazendo uma informação que, para mim, que o Delbin me trouxe outro dia, que eu achei muito valiosa, que no Estado de São Paulo tem sido mais efetivo. Por que tem sido mais efetivo? Porque ele está lidando com o ICMS. O ICMS é um valor que os empresários pagam, talvez seja a maior tributação que o empresário paga do imposto isolado. Então, isso nos ajuda bastante a trazer esse fato, a trazer essa elaboração de projeto. Então, infelizmente, a lei de incentivo de esporte, ela depende, primeiro, de você ser elegível, segundo, de você ter condições reais de um projeto real sobre aquele projeto, terceiro, de você ter um patrocinador, você ter alguém na ponta que queira. Então, não basta eu ter o projeto aprovado. Se eu não tiver um patrocinador... Aliás, aprovar o projeto não é o mais difícil. O mais difícil é ter o patrocinador. Talvez, se eu fosse dar uma dica, eu falaria assim, começa ao contrário. Começa a ver se você tem o patrocinador e, se você tiver, você vem com o projeto para tentar essa acomodação, que seria o melhor. Mas eu acho que a ideia é boa, eu acho que a lei merece ainda ser melhor, não digo só estudada, ela tem que ser melhor efetivada a título, não só do Estado, aí aqui não é culpa do governo federal, é nível cultural mesmo. É a própria classe empresarial que poderia utilizar desse valor e termos aí uma difusão melhor efetivamente no esporte e, de certa forma, isso não vem ocorrendo. Porque os colegas da área tributária e contabilidade assustam os empresários, falam, olha, você vai trazer aqui um fiscal para dentro da tua empresa e vão checar tudo. E, às vezes a empresa não está 100% certa. É difícil aqui no Brasil. A maioria das empresas estão 100% certas, mas, às vezes, pode acontecer, não pagou uma coisa, não pagou outra. E aí tem medo, efetivamente, de trazer uma fiscalização para dentro do seu universo, para dentro da sua empresa, de ser checada, de ser fiscalizada. Então, a princípio, eu acho que era isso, Guilherme. Não sei se eu respondi a contento aí a pergunta de vocês. E, de certa forma, como eu estava com a internet ruim, agora já melhorou. O Bruno até me comentou que estava... o Gabriel me comentou que estava saindo um pouquinho aí da foco, mas espero que já tenha resolvido. Muito obrigado de estar com vocês aqui, e eu acho que o Delbin vai trazer muito mais informação do que eu aqui. Na verdade, Paulo, eu tenho uma pergunta para você. Desculpa, Guilherme, mas deixa eu fazer uma pergunta direto para o professor. Paulo, você, então, acaba atribuindo a falta de uso da lei federal às empresas que não colaboram ou aos clubes que não fazem projetos? Eu Só acho para que entender... Veja bem, Delbin, eu acho que é um conjunto. Eu vi essa lei nascer, eu vi vários projetos virem, e, na verdade, eles esbarravam efetivamente no mundo empresarial. No mundo empresarial, isso não foi tão bem aceito, não pelo projeto, mas é porque o que se oferecia. Na verdade, o que o empresário quer, ele quer estar na Rede Globo às 8 horas da noite. Esse que é o critério. Então, na verdade, nós precisamos ter um trabalho cultural, e um trabalho de culturamento, efetivamente, mostrar para o empresário que ele também... E eu acho que hoje, com as redes sociais, isso ficaria mais fácil. Porque quando a lei veio, Delbin, o que nós tínhamos de mídia era televisão, rádio e jornal. Hoje, nós temos um arcabouço maior de mídia. Hoje eu consigo, por exemplo, ter uma prova, uma competição de atletismo, e se nenhuma emissora transmitir, as redes sociais transmitirem. Hoje eu consigo eleger um presidente por redes sociais. Então, eu consigo também fazer o esporte por redes sociais. Então, eu acredito que é um conjunto. Eu acho que o fato de, no começo, isso não ter empacado tanto, os clubes recuaram e falaram, não me interessa. Por quê? Porque os clubes se interessam pelo futebol profissional e essa lei não se acoplava ao futebol profissional, não se amolda a isso, não é objeto disso,
e, de certa forma, acabou ficando um pouco, não digo em desuso, estaria sendo injusto, acabou não tendo a efetividade que se esperava, porque o que se esperava era que ela ia estourar, como aconteceu com a Lei Rouanet. Se vocês pegarem o cinema nacional, ele é outro depois da Lei Rouanet. Ele tem um divisor de águas, o que era o cinema nacional e o que é o cinema nacional com a Lei Rouanet. Só para complementar essa questão, de 2007, que foi quando os projetos começaram a serem aprovados e começaram a ser captados, foram aprovados na lei federal mais de 7,5 bilhões em valor de projetos. Porém, só foram captados 2,6 milhões, que equivale mais ou menos 36% do total aprovado. Isso demonstra que muitas entidades estão tendo dificuldade na hora de captar. E aqui em São Paulo também não é muito diferente. É comum ver entidades que conseguem a aprovação, conseguem todas as certidões, mas na hora que chega no empresário para conseguir o patrocínio, não tem êxito. Isso é uma dificuldade que é muito comum no dia a dia de quem atua com a lei de incentivo. E Delvin, chegou uma pergunta aqui no chat do YouTube, do Tarcísio Briciani. Delvin, boa tarde. Mas na lei remete ao conceito de atleta daquele do artigo 28 da Lei Pelé. Você entende como sendo possível a utilização destas verbas por atletas que não se enquadram nesse conceito? Com certeza. Na verdade, é o contrário. Os atletas do 28 da Lei Pelé, que são os atletas profissionais, esses não podem mesmo se beneficiar pela lei, porque a própria lei não permite que se faça, como o doutor Paulo acabou de dizer. O atleta profissional não pode ser atendido pelo meio lei de incentivo. Você pode fazer isso indiretamente. Como que eu posso te dar um exemplo do indiretamente? São Paulo Futebol Clube construiu muitas coisas em Cotia, no centro de treinamento lá da base, a partir da lei de incentivo ao esporte. Então, isso, no futuro, se transforma num atleta profissional, mas, naquele momento, ali, dentro daquele local, se treina categoria de base, categoria que a gente pode chamar de não profissional, de amador. Então, não é o 28 exatamente, Tarcísio. Na verdade, é o contrário. Você tem que atender os outros atletas que não são os atletas profissionais. Então, você vai ter até uma questão, não pode pagar salário, mas pode pagar bolsa. Sim, porque bolsa é para manutenção de atleta, né? Não é remuneração, é bolsa para auxílio para a vida dele, como atleta em formação. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Não é o atleta profissional, de forma alguma, mas é o atleta que virá a se tornar profissional um dia. Certo. E deixa eu falar só uma... Claro. Com relação até ao assunto que vocês estavam passando, os dois, eu penso um pouco diferente. O que acontece? Pela quantidade que existe, principalmente nas outras modalidades, você vê um número muito grande de projetos. Eu tenho depois os números para mostrar para vocês, só do futebol, que já movimentou 12 milhões de reais aqui nesses últimos anos. Eu tenho os gráficos aqui da Secretaria para passar para vocês. Mas o que é importante a gente dizer? Que é um mecanismo existente e possível dos clubes e entidades terem dinheiro para prover os seus projetos esportivos. Não há dúvida com relação a isso. Então, eu acredito até que pode até faltar um convencimento por parte das empresas, né? Não, venha, faça, porque você vai ter, você vai se utilizar de uma verba que era um pagamento de imposto para fazer o marketing. Se não for o da Rede Globo, Paulo, hoje você faz tantos outros. Então, a lei de incentivo ao esporte, por exemplo, para nós, aqui na Federação Paulista de Futebol, é o Campeonato Feminino. O Campeonato Feminino é transmitido ao vivo pelo Facebook, por exemplo. O Facebook tem um alcance, se a gente for contar, muito maior do que a Rede Globo, porque ele é mundial. Quem quiser, no mundo inteiro, fazer o acesso, assiste um jogo da Federação Paulista de Futebol do Campeonato Feminino. Então, é nesse sentido, tentar fazer os pesos, né? Pesar o que a empresa considera como sendo um bom investimento de marketing. Mas aqui, entre nós, ninguém está nos ouvindo, é muito melhor fazer um investimento de marketing, seja onde for, até no jornal da sua própria cidade, do que pagar imposto. Vamos combinar, né?
E essa verba que é destinada à lei de incentivo já é uma verba que estava prevista como gasto pela empresa, né? Então... É um dinheiro carimbado. Ele já tinha que destinar aquilo para o imposto. Ele não está colocando dinheiro bom da publicidade da empresa. A publicidade da empresa, a verba de marketing continua existindo. Algumas até diminuíram muito, viu, Paulo? A gente vê isso aqui. Mas aquele valor que você está aportando ali, os nossos patrocinadores, por exemplo, do campeonato feminino, são os mesmos há 5 anos, porque os caras tiveram efetivamente o retorno. Entendeu? E assim, eu estou falando da Federação Paulista, porque é onde eu vivo. Mas eu vejo lá, por exemplo, também, na secretaria, como é que chama? Uma etapa do circuito mundial de surf, que é feito aqui no litoral de São Paulo, com benefício da lei de incentivo. Esse cara que coloca o dinheiro ali, que é o patrocinador, ele é visto no mundo inteiro. Então, é saber o que a empresa quer atingir. Né? Esse aculturamento, né, Domingo? Eu acho que a Federação Paulista de Futebol é um grande case de sucesso em várias situações, né? Eu não preciso falar isso efetivamente, enfim, mas é fruto de uma gestão muito séria e de certa forma, o que nós temos, e também na lei de incentivo, consegue dar efetividade. Como você mesmo disse, o São Paulo conseguiu. O Palmeiras também, eu acho que também teve algum trabalho com CTs realizados aí também com lei de incentivo ao esporte. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, não é que ela não teve, eu sou super fã da lei. Inclusive, eu até pedi, nem sei se estão assistindo aqui hoje, mas eu até pedi para o grupo de estudo da PUC, já para a nova reitoria, da gente fazer um projeto para a PUC, como projeto universitário de esportes. Aliás, a reitora e o nosso confrade Pedro Paulo Manos, que é o vice-reitor, já me cobraram isso. Cadê aquele projeto que você falou? Eu falei, eu acho que a PUC tem que apresentar um projeto. Eu falei assim, mas a PUC não é uma entidade só de... Mas ela é uma entidade educacional, que tem o esporte educacional dentro dos seus meandros. Então, da universidade oferecer e buscar para que começar a desenvolver, ter bolsa atleta, ela começar a trazer para dentro do seu bojo o esporte também dentro de uma grande universidade, que eu acho que é uma outra área que tem que ser desenvolvida efetivamente a nível nacional. Ô Paulo, mas você sabe que eu entendo que a própria Atlética, por exemplo, também também pode. É pessoa capaz para ser proponente. Também desde que ela atinja os requisitos ali da lei, penso que são até simples para uma Atlética, ela consegue fazer e consegue desenvolver as modalidades em nível universitário de uma forma custeada, digamos assim, pelo Estado. Numa universidade, por exemplo, como a PUC, como a USP, como o Mackenzie, como outras pelo Brasil afora, aí, que o aluno tem, o ex-aluno, ele tem uma ligação muito forte, a gente pode trabalhar com essa captação até na pessoa física. Porque, de certa forma, que daí, remetendo à lei federal, então, por exemplo, um ex-aluno de uma universidade que quer ajudar aquela universidade, por exemplo, num projeto de esporte, ele pode estar aderido a esse projeto. Então, você pega, por exemplo, cada PUC. A Fundação São Paulo tem uma série de imóveis que talvez ela possa ser objeto de construção de um ginásio, a construção de um centro de treinamento, de uma questão como essa, que possa vir aí, efetivamente, ser utilizado pela lei de incentivo de esporte. Então, eu sou super favorável ali, não quis passar. O que eu falei para você é o seguinte, era uma expectativa de quem estava lá em 2007, falou assim, agora temos aqui um novo campeão de audiência. E, na verdade, o que aconteceu foi que o Guilherme falou, olha, os números não foram significativos, e talvez isso, alguns clubes passaram efetivamente a não apresentar. E aí vem o desconhecimento da lei, aí você acopla uma série de fatores. Eventos como esse, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, deveriam ser multiplicados. A Federação Paulista de Futebol fez outro dia um evento muito interessante sobre lei de incentivo ao esporte. Aliás, não é a primeira vez, já fez outras vezes, já tivemos outros eventos efetivamente disso. E, de certa forma, eu acho que talvez, Delvin, o que nós tenhamos que fazer, e talvez até usar com a parceria com a Fiesp, é talvez levar a lei de incentivo de esporte para o empresário.
Saímos do ambiente, porque o esportista, ele quer. O esporte quer. Talvez o empresário não saiba. Talvez o pessoal de mídia. Talvez levarmos isso para o CONAR, para que a gente pudesse, de certa forma, levar essa questão, para que isso fosse difundido. Porque a hora que descobrirem que nós temos um caminho de difusão alternativo, que não vai mexer no faturamento da empresa, que é exatamente o que o Guilherme colocou muito bem, não está aumentando em nada os seus valores. Então, é aquilo que, ao invés de eu pagar o meu imposto no final do mês, eu vou pagar o imposto e vou pegar lá 2% e vou destinar efetivamente a um projeto, se for no caso aqui da Lei de Incentivo ao Esporte, for a lei federal, e nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a lei federal, nós temos a lei estadual e tem a lei municipal. Tem vários municípios também, porque é concorrente à legislação. Isso é um ponto interessante. Tipo assim, vários municípios possuem leis municipais. O que pode, de certa forma, por exemplo, você pega o interior, vou dar um exemplo mais uma vez do estado de São Paulo, você pega o interior do estado de São Paulo, que é um interior rico, que é um interior onde você tem vários polos empresariais, você tem uma série de atividade de usina de álcool e outras questões que poderiam estar naquele município, precisa nem sair do seu município, naquele município, utilizando de uma lei municipal para bater IPTU, possivelmente ISS, acho que ISS não sei se está contemplado, mas acho que em alguns municípios sim, outros não, mas abater também para incentivo. Então, veja, o empresário não está gastando um centavo a mais, porque vocês sabem que o marketing ele tem uma média. Ele vende 10% do faturamento, 12%, 20% quando a empresa é muito agressiva na questão de marketing. Então, você estaria disputando com ele aquela questão, patrocina aqui ou vai no Faustão, patrocina aqui ou vai... Quer dizer, você estaria disputando, aqui você não está disputando, ao contrário, você está disputando com o Estado, aonde efetivamente não vai te trazer nenhuma adesão, e segundo, agora, tem um detalhe, o que talvez nós precisamos contabilizar, existe o valor da ativação. Normalmente, o valor da ativação não está contemplado na lei. Então, às vezes, a ativação sai falando, olha, eu sou esse esporte aqui. Então, mas eu acho que está no custo-benefício. Redes sociais, como eu bem diversas outras áreas, aí, formas de Twitter, coisa que vocês sabem melhor do que eu, vocês vão perceber que hoje as empresas podem usar e, na lei federal, as pessoas físicas também podem contribuir efetivamente com o patrocínio. Você vê, outro dia o Santos fez uma atividade, não tem nada a ver com a lei de incentivo ao esporte, nada a ver, mas ele fez uma vaquinha aí ao vivo, aí, efetivamente, com o torcedor e arrecadou. Acho que o Vasco fez algo parecido também. Eu não sei bem qual foi o fundamento que foi feito, eu não estudei, mas eu só vocês imaginam o seguinte, sem nenhum projeto daquela agremiação, daquela cidade, enfim, você tem direito. Veja o que o Delbin falou, não é só a pessoa de direito público também pode vir pedir. Então, uma prefeitura pode vir, um estado pode vir. Então, o incentivo ao esporte é muito interessante e deveria ser melhor aproveitado. Está sendo aproveitado, poderia ser melhor aproveitado. E complementando o que o Dr. Paulo Freire disse, essa iniciativa da PUC está sendo muito importante, porque o grupo dos alunos que são responsáveis pela grupo de estudo de direito esportivo fizeram um trabalho brilhante de pesquisa. Eu também pude contribuir com relação aos requisitos da lei estadual, junto com um parceiro, que os trabalhos foram feitos em duplas, né? Dividimos alguns grupos para a lei de incentivo federal, para a lei de incentivo estadual, montamos algumas duplas e elaboramos estudos com relação às leis para
formular todo um projeto e apresentar à reitoria da PUC. E acredito que essa tenha que ser uma iniciativa das outras entidades acadêmicas também. Levar esse estudo para as faculdades, para o curso de graduação, não só do direito, mas também para o pessoal de educação física, que está muito ligado ao dia a dia de prática esportiva, principalmente educacional, os professores de educação física, para o pessoal de contabilidade, que nos auxilia muito na hora da prestação de contas, sem eles isso não seria possível. Então, a academia, com esse tipo de debate, está auxiliando nesse fomento acadêmico, que eu acredito que seja importante instituir cada vez mais nas entidades. E com relação à questão dos empresários, eu vejo principalmente que muita entidade de prática desportiva, pequena, regional, tem dificuldade na hora da arrecadação. Se você pegar números, por exemplo, do Nordeste, do Centro-Oeste, a arrecadação é muito menor do que as entidades que apresentam os projetos aqui no Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Essas entidades ficam um pouco mais fora do polo central, acabam tendo um pouco mais de dificuldade, tanto para chegar nas empresas, que também já têm um acesso limitado, por serem empresas de lucro real, na lei de incentivo federal, e já tem uma certa dificuldade de chegar nos empresários. E quando chega, muitas vezes os empresários não sabem que existe essa lei. Eles acreditam que não é possível. Eles falam que isso não é possível. A deixar de pagar, repassar por certa parte do imposto para ativar como patrocínio. Muita gente acha isso estranho e acaba sendo uma dificuldade também na hora de chegar e apresentar um projeto. Guilherme, deixa eu falar uma situação pela nossa experiência aqui e pelo que eu tenho visto também na secretaria. É muito um caminho mais curto se você fizer o contrário, como disse o Paulo Feus, você primeiro procurar o seu parceiro, o seu patrocinador, para que ele possa se encaixar em algum projeto. Então, se é uma empresa que paga imposto de renda, apresente o projeto via lei federal. Se é uma empresa que paga ICMS, faça via lei paulista ou via lei estadual. As situações municipais também existem, muitas prefeituras que já têm a sua lei própria de incentivo. Então, é fazer o caminho inverso. É, antes de propor o projeto, adequar o projeto para uma empresa que queira e tenha condição de contribuir para aquilo. Outra situação que você já pode fazer desde o início, você proponente, é buscar a informação de quem são as empresas que têm este hábito de contribuir. Itaú, Bradesco, enfim, você tem empresas que fazem esses aportes em valores gigantescos. Você não precisa, óbvio, fazer só com aquelas, mas você pode, só para Itaú, Vale, Bradesco, Banco do Brasil, Sabesp, Universo Online, Caixa Seguradora, CEMIG, Banco Santander, os valores que essas empresas colocam são gigantescos e não necessariamente são aportes que são feitos num projeto só. Aliás, a gente sabe até que são feitos em vários projetos. Existem algumas empresas, inclusive, que têm como se fosse um concurso de projetos aprovados. Você vai até lá e apresenta o seu projeto aprovado para aquela empresa para ver se ela tem interesse ou não em fazer aporte naquilo. O dinheiro existe. O dinheiro já existe. De qualquer maneira, ele pagaria este imposto. Ele vai dar uma destinação diferente, uma destinação para o marketing naquele projeto específico. Então, vale para quem é proponente, para quem trabalha para os proponentes, buscar a fórmula inversa. Buscar uma empresa que tenha recolhimento de ICMS e falar para ela, olha, eu vou fazer um projeto de lei de incentivo ao esporte, te interessa aportar valores do seu ICMS nesse projeto? Gente, fatalmente, esta resposta é sim. O que não se sabe é que a empresa, às vezes, não tem conhecimento disso. Embora eu já possa te dizer que as grandes têm e se utilizam bastante disso. Tá? Então, é necessário fazer o caminho inverso. É já chegar com um projeto para aquela empresa. Eu trabalhei em 2010, acho que foi. 2010, antes dos Jogos Olímpicos de Londres, nós trabalhamos para o Instituto Passe de Mágica, que é da Paula.
E a Paula tinha um projeto de boxe, levantamento de peso, esgrima, taekwondo e vela, salvo engano. Vela? Acho que é. Bom, enfim, dessas 5 modalidades diretamente. Então, o Instituto era o proponente, fazia uma associação com as confederações nacionais, e a Petrobras era a única que fazia aportes. A Petrobras fazia aportes de 16 milhões nos projetos, e dividia entre todas elas. Então, aqueles projetos específicos feitos por um instituto, ali na Federal, pode-se ter 5 projetos por ano, eles faziam os projetos, e aquilo ali, só aquele projeto específico, já rendeu medalha em Londres, sendo que a meta do projeto era fazer Rio 2016, fazer as Olimpíadas do Rio. Então, entende que a gente consegue ver, a gente consegue demonstrar que a experiência da lei de incentivo é super vitoriosa. Acontece que tivemos um problema gravíssimo na Petrobras, que todos nós sabemos, a situação política daquela época e tudo mais, e a Petrobras parou de investir no esporte. Simplesmente ela falou, parou. Daí o que aconteceu com o Instituto? Teve que parar de fazer, porque não existia mais. Como só a Petrobras aportava, não existia outro para se correr atrás de uma renovação de um projeto de 16 milhões. Então, quer dizer, existe também este risco de você ter uma empresa que deixe de fazer. Mas naquele ano específico, eu posso até levantar aqui para vocês, a gente tem situações de medalhas no boxe que até hoje tem resultado. O boxe, o começo do treinamento no boxe daqueles anos, reverte até hoje nos Jogos Olímpicos para o Brasil. Então, você vê que é uma situação que você consegue fomentar e melhorar o esporte. Você consegue melhorar aquela modalidade a partir do momento que você começa a fomentar com verbas públicas. Então, assim, eu entendo que sim, que é viável, mas eu também concordo plenamente com o Paulo a hora que ele diz, precisamos educar as pessoas, educar os proponentes e educar os patrocinadores. Certo. E algumas questões que, pelo menos na última semana que teve da Semana de Direito Desportivo organizado pela Academia Nacional de Direito Desportivo, eu palestrei sobre as questões dos aspectos práticos na hora da lei de incentivo. E separei em 4 grandes etapas a apresentação do projeto de lei federal. A parte de cadastramento, a parte de captação, execução e prestação de contas. Com relação à parte do cadastramento, a gente conseguiu verificar que, para apresentar o projeto, a entidade ela precisa de uma relação de documentos que certificam a credibilidade daquela entidade. E é muito comum ver também que muitas empresas eles ficam um pouco com receio por questões de polêmicas envolvendo esporte. É algo muito comum de ver. Porém, quando você tem um projeto apresentado e aprovado, já tem uma certificação do Estado falando, não, essa empresa, essa entidade de prática esportiva, ela está regular, não tem nenhum tipo de risco. Por que vocês acham que isso acontece na prática, na hora que o projeto chega, e mesmo assim ainda há uma resistência das empresas? Gente, é meio que natural, né? Eu trabalho só com isso há 20 anos, né? Só com esporte há 20 anos. Eu faço só direito desportivo há 20 anos. O que acontece? Você nota, entre algumas coisas que aconteceram no meio disso, teve um FIFA Gate que prendeu todos os presidentes de confederação. Pra você ter uma ideia, o tamanho que é o escândalo que se dá. Então, o esporte tem um holofote muito grande, principalmente o futebol, para o bem e para o mal. Do mesmo jeito que o Paulo falou, eu quero ter Rede Globo, a minha placa na Rede Globo, ou eu quero ter o meu nome no Jornal Nacional ligado a um escândalo, né, Paulo? Acho que é bem por aí. Então, o que a gente consegue ver é que o esporte tem uma atração da mídia muito grande e que, às vezes, a empresa, por não ser, ou por não confiar, ou por não estar atenta a uma determinada modalidade, ela simplesmente fala, eu prefiro não fazer, teme fazer, mas eu acho que isso é completamente corrigível. E a gente tem visto, com situações de ética, compliance dentro das organizações esportivas,
as questões, cada vez mais as entidades de prática, as entidades de administração se preparam para receber isso. Lembrando que, ao usar verba pública, você tem um rol de requisitos a cumprir na própria Lei Pelé. Você tem que ter todas as certidões, você tem que ter eleições de determinado tempo, você tem que ter responsabilidade dos dirigentes obrigatoriamente. Se você não fizer isso, meu amigo, o seu presidente vai para a cadeia, mesmo se o advogado for excelente, como o Dr. Paulo Feus. Não adianta, acontece. O que temos que pensar é que nós temos que mudar essa página. Nós temos que ajudar a virar essa página. Então, só para dar um exemplo das grandes incentivadas aqui, né, na lei federal, eu estou com isso aqui, é tudo no próprio site da Secretaria de Esporte, ex-Ministério do Esporte. Existem todos lá, que são os maiores beneficiários, os maiores incentivadores, os maiores proponentes. Nós temos aqui, por exemplo, a Confederação Brasileira de Rugby, cara, que tem, desde o seu início, ela nasceu com compliance. Ela não tem escândalo, ela, muito pelo contrário, o que ela tem é só sucesso. Ela tem uma gestão que demonstra, desde o seu início, que ali é possível investir e ter retorno. Tudo bem, nós estamos falando do rugby, que não é o Rede Globo, como disse o Paulo, né? Não é horário nobre, mas ela caminha para isso. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, ela vai aparecer. Por quê? Porque o rugby de 7 é modalidade olímpica. Então, você pode sim ter um momento de exposição. Então, é necessário que os proponentes sejam pessoas sérias, responsáveis e que convençam as empresas que aquilo ali é vantajoso, que aquilo ali não vai aparecer na página policial, ele vai aparecer na página de esporte, ele vai aparecer com uma medalha olímpica sendo atribuída a ele. Então, assim, é possível fazer. Eu sou um grande defensor da lei de incentivo por isso, porque eu, pelo menos até hoje, na onde eu convivi, e aqui na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, isso é uma política pública. Hoje, o maior investimento da Secretaria de Esporte é conseguir fazer lei de incentivo. Por que eu falo isso? Porque eles conseguem abarcar todas as modalidades, senhores. Todas as modalidades. Você tem paraquedismo, você tem boccia, você tem skate, você tem futebol, você tem basquete, você tem tudo. Surf internacional. A etapa internacional de surf da WTC foi aqui no Brasil, custeado pela lei de incentivo. Então, olha o que você está fazendo. Você está mostrando para o mundo inteiro o esporte brasileiro. O governo do Estado de São Paulo usa isso como meta atingida. Está aqui, eu atingi 645 municípios em todas as modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas. Porra, é lindo para ele. Para o secretário de esporte apresentar isso, quer coisa melhor? Então, assim, volto a dizer, eu sou um entusiasta porque eu vejo aonde funciona. Evidente que problemas nós temos em qualquer gestão, de qualquer lugar, mas eu tenho para mim que a tendência hoje é que isso tem melhorado e bastante em todas as outras modalidades. Delbin, completando só um detalhe aqui que você falou, desculpa, Guilherme, eu acabei atravessando aqui. Não, veja, eu fico feliz, eu fico entusiasmado quando eu vejo o Delbin falando assim, porque é gostoso, né? Ainda mais conhecendo o Delbin, quer dizer, não é um cara que solta rojão sem ter fundamento, quer dizer, não, ele sabe desse detalhamento. E o mais interessante, Guilherme, completando até um dado que ele falou e que você também colocou, é que o clube, a agremiação, enfim, quem for pedir levar o projeto, ela tem que passar credibilidade, tanto para o Estado quanto para o patrocinador. Então, às vezes, tem clubes que não são organizados. O cara não tem secretaria, ele não tem isso, ele não tem um registro, ele não tem conta, ele usa a conta do presidente, ele vai, quer dizer, não dá certo, não cabe. Na lei o patrocínio comum cabe tudo. Patrocínio comum cabe tudo. Vou patrocinar, vou colocar aqui, como é que vou pagar como? Paga em permuta, da televisão, cabe tudo. No patrocínio no projeto incentivado, não. Ele tem que ser certinho, o dinheiro tem que entrar na conta certa, tem que fazer tal. Então,
ele acaba sendo também um instrumento de compliance, ele também acaba sendo um instrumento de... Então, às vezes, quando as agremiações, as entidades elas não são organizadas, você pega o seguinte, por que a federação consegue emplacar todos os projetos dela? Uma, tem difusão, duas, tem credibilidade, três, é organizada. O empresário vai lá, ele sabe que aquele dinheiro está sendo colocado naquela conta, tem responsabilidade. Então, você tem esse dado, de certa forma, bem visível. Agora, quando a entidade não tem esses detalhes, nem adianta, porque o empresário não vai... Porque aquele temor do fiscal que eu falei para vocês, quando a entidade lá não é séria, é pior. Ele vai ser acusado de ser um projeto de fantoche, que não é verdadeiro, isso aqui é para lavagem de dinheiro. Então, o projeto tem apurações criminais, inclusive, no que diz respeito à lavagem de dinheiro em projetos incentivados não realizados, como tem em Lei Rouanet, como tem em outros lugares. E também tem, efetivamente, no esporte. Por isso que o controle do Estado em cima daquilo que ele renuncia é importante, até para que se tenha a difusão desses projetos. Então, esse é um detalhe que eu queria completar aí a fala do Delbin e a sua, Guilherme. Obrigado, atravessei aí a fala. Não, perfeito. E o Dr. Gustavo Delbin tinha alguns dados para nos passar. Acho que podemos entrar nesse mérito agora. Oi, vocês estão com a minha tela aí, gente? Estão com a minha tela aí? Sim. Então vamos lá, esses aqui são os números que a gente teve na Secretaria de Esportes aqui, ó, projetos executados por clubes, então, Paulo, aqui só futebol, nos últimos 5 anos. Essa aqui é a quantidade, ó, 56% deles só para rendimento. Então aqui são categorias de base de clubes. Aí você tem outras situações, formação esportiva, educacional, infraestrutura, enfim. Está aí o gráfico e depois eu passo isso para vocês para ser repassado para aqueles que vocês queiram. O total disso daqui deu 12 milhões. Agora, veja isso aqui que interessante. Olha a próxima página. Projetos apresentados pelas demais entidades, ou seja, por não clubes de futebol. Projetos ligados ao futebol, mas que não foram apresentados por clubes de futebol. Projetos de demais entidades deu 22 milhões. Então, você tem uma pizza aqui muito mais bem distribuída, não passa a não ser só o rendimento, aliás, é menor o rendimento do que outras situações, mas está lá, sócio esportivo, educacional, formação esportiva, com muito mais participação. Você tem outras entidades que também propõem situações para futebol, para a formação do futebol, e está ali, ó, 74 mil pessoas atendidas, representado por 58 proponentes diferentes que não são clubes de futebol. Então, você vê que eu só peguei os dados do futebol para mais fácil para a gente trocar ideia aqui, mas eu poderia pegar de qualquer outra modalidade. Então, volto a dizer, mais uma vez, defendendo os números, Paulo, que aqui isso dá resultado. Isso dá resultado porque já está arraigado, né? A situação foi passada por todos aqueles que investem no futebol, né? Via ICMS, e por aquelas pessoas que têm projetos para serem apresentados. A gente vê projeto de prefeitura, a gente vê projeto de associação de bairro, desde que ela tenha algum caráter esportivo, ela pode apresentar o projeto. Apresentou o projeto, aprovou, tem captação, tem possibilidade de fazer isso virar. Não entendi? Já teve alguma universidade que pediu? Não, Paulo, eu não vi, mas eu não acho que seja ruim, porque a partir do momento que ela for uma associação sem fins lucrativos, e que tenha finalidade esportiva, é possível. Muito entendeu? Bem. É possível, porque você vai fazer Você vai ver um da PUC o ano que vem lá. Fechado. Ano que vem se apresenta... você vai apresentar o ano que vem para fazer 22. Isso. Mas devo estar lá ainda na secretaria. Se estiver, farei com bastante gosto a defesa. Ficar lá. Não, é porque tem uma limitação, né? Nós temos mandatos, né? Por isso. Então, está aí alguns números que foram da lei e aqui o total dos projetos executados. Nós estamos falando de 34 milhões ejetados somente no futebol paulista. Então, aqui você consegue detectar que é possível se fazer, fomentar
desenvolver a modalidade esportiva a partir do dinheiro público. Então, acho que dos números eram esses, viu, Guilherme? Se você precisar, aliás, eu vou passar para vocês a apresentação e vocês repassam a apresentação para aqueles que vocês queiram. Tá. E, Gustavo, você dentro da comissão, quais são os fatores que fazem um projeto não ser aprovado? O que acontece recorrente que deixa de ser aprovado o projeto? Olha, algumas situações que a gente vê muito. Bom, se você não tem documento, se você... O Luiz Marcondes está entrando na sala, que estou admitindo ele. Se você... Boa noite, doutor Luiz Marcondes. Guilherme, se você tem um projeto que tem orçamentos com preço muito diferente da realidade, se você não tem... Primeiro, antes até, se você não tem uma certidão, por exemplo, ele não passa do NGAP. Se você não tem 3 anos de formação, né, de existência daquela associação, ele não passa do NGAP. Se você tem uma assembleia de eleição que tá irregular, não passa do NGAP. A partir do momento que vai para a nossa avaliação na CAAP, o que vai acontecer? Você vai verificar se aquela entidade tem capacidade para operar aquilo. Então, não adianta uma associação de amigos de bairro do Jaçanã falar que vai organizar um campeonato mundial de futebol, porque não vai, você sabe que não vai. Algum lugar ali está errado. Então, se ela vai propor um campeonato dos bairros, ela vai propor a manutenção de uma equipe de basquetebol, você consegue detectar essas situações. A comissão, ela tem 2 ou 3 advogados, mas o restante da comissão é tudo educador desportivo, são pessoas que militam na área esportiva em outras áreas, né? Então, em outras sub-áreas, subdivisões. Então, não é todo mundo advogado, e as pessoas que estão ali têm conhecimento do esporte. Então, tem pessoas que sabem que a entidade nunca fez projeto nenhum paralímpico, e ele está ali propondo uma situação de um vôlei sentado. No mínimo, o que se faz numa hora dessa é detectar, identificar a associação e pedir para que ela apresente a sua capacidade operacional. E assim, não passa, vou falar para vocês, não passa o projeto que não vai dar certo. Porque a gente consegue determinar, consegue verificar, para dar um exemplo para vocês, todos os projetos que são de futebol, de associações filiadas à Federação Paulista de Futebol e, evidentemente, o próprio projeto da Federação Paulista de Futebol, eu tenho que me abster de votar. Tá? Então, eu participo da reunião, mas eu não voto. Então, existia um projeto que chegou com esta titulação futebol profissional de uma entidade que falou que participaria do Campeonato Paulista 2021. Não vem para mim esses projetos, mas na mesa... toda vez que tem alguma situação ligada a futebol, eu sou questionado sobre aquilo ali. Eu imediatamente liguei aqui na federação e perguntei, senhores, por favor, verifiquem para mim na filiação se tal entidade é filiada à Federação Paulista de Futebol. A entidade não era sequer filiada à Federação Paulista de Futebol e estava pedindo dinheiro para participar do Campeonato Paulista. Então, não existe a menor possibilidade de uma entidade que não é vinculada ter participação no campeonato. Então, ali de pronto, a gente... simplesmente rejeitou aquele projeto. Nem pediu para explicar, não pediu nada. Não fala de diligência, não. Você tem a informação, você rejeita. Óbvio, a gente faz tudo fundamentado, tanto a aprovação quanto a reprovação. No papel vai para ele. É impossível participar de uma competição, Campeonato Paulista de Futebol Profissional, se você sequer é vinculado à federação. Entendeu? Então, quer dizer, você consegue, pelas pessoas que estão ali, detectar falhas. E, evidente, outras questões, pesquisa, tudo ali é aprovado a partir das pesquisas que nós fazemos. Então, eu tenho conhecimento do futebol com muita facilidade. O Chuí tem conhecimento do basquete com muita facilidade. A Juliana é do Paralímpico, ela conhece efetivamente todo mundo. Então, você tem ali o conhecimento daquelas pessoas que estão naquela sala. Então, vamos lá. Primeiro, trabalha-se com a questão técnica com o NGAP. O núcleo vai dissecar documentação, orçamentos, valores. E nós vamos saber
como se aquilo ali consegue ser aplicado por aquela entidade. Não conseguiu, reprova. E também não tem modalidade carimbada ou não, tá? Porque muita gente falava disso. Nós temos um monte de projeto de hipismo, um monte de projeto de automobilismo que são tidos... Não, mas as pessoas que fazem automobilismo são ricos. Não necessariamente. Não necessariamente. Você tem escolas de kart, você tem escolas de pilotagem, você tem muitos projetos ali que você efetivamente consegue aprovar o projeto. E esses projetos, quando a gente vai visitar, você vê que é sucesso e aquela modalidade se desenvolve a partir da lei. Bacana. Por exemplo, estamos em época de pandemia. Esse ano, desde lá de março, teve algum aumento na apresentação dos projetos? Por exemplo, talvez empresas que faziam patrocínio direto, a partir do ano que vem, terá uma redução de custo, até mesmo desse ano, começaram a ter uma redução de custo e talvez deixem de patrocinar algumas equipes. Esse ano, durante o período de apresentação, que foi ali de março a outubro, se eu não me engano, teve algum aumento com relação aos projetos apresentados anteriormente? Veja, a gente, antes da pandemia, a gente já tinha aprovado todos os projetos, antes de parar, tá? Então, nós fizemos só 2 reuniões virtuais, assim, online. As nossas reuniões são todas presenciais, com transmissão no YouTube, ao vivo, pela Secretaria, para que tenha publicidade e transparência. Todas são acompanhadas via online. Mas só 2 delas, as 2 últimas, esse ano, nós não conseguimos fazer presencial, nós fizemos dessa maneira, pelas plataformas, né, de plataforma online pela internet aqui. Bom, beleza. Até ali, a gente conseguiu fazer todas as aprovações. Então, eu não senti, neste ano, uma diminuição do número de projetos, porque ali a gente conseguiu. São projetos apresentados em 19 para 20, em 20 nós conseguimos fazer aprovação ou reprovação de todos eles. Beleza? Não se tem um número muito variável com relação a isso, é uma reta até constante aí de quantidade de projetos apresentados e aprovados. Com relação à situação da captação, nós vamos ver agora. Nós, Federação Paulista, por exemplo, que tínhamos 3 projetos aprovados, nós simplesmente ficamos com um só, porque sabíamos que os nossos patrocinadores poderiam não fazer, até porque a própria peneira, que é um projeto, não foi apresentado, não vai ser feito esse ano. Em razão da pandemia, não se realizará aquele evento. O campeonato Sub-17, este ano, está acontecendo com 6 equipes apenas. Era previsto 20. Então, eu preferi não utilizar o projeto de lei de incentivo ao esporte e realizar esta competição, que é curta, bem menor, em termos de custo também bem menor, com verba própria. Entendeu? Então, foi possível se realizar. Realizou-se com verba própria porque não era viável para nós, financeiramente, apresentar via lei de incentivo. Não sei se eu respondi sua pergunta, Guilherme. Se não respondi, por favor, repergunte. Com relação ao caso que você comentou agora há pouco, chegou uma pergunta aqui no chat do YouTube, questionando. E se da Manuela Justus? E nesse exemplo, caso ele se filiasse à federação, sonaria o erro e ele poderia apresentar a mesma proposta? Sim, mas acontece o seguinte, eu sou vice-presidente de filiação aqui. Os requisitos para filiação são bastante rigorosos. Ele tem que ter um estádio para, no mínimo, 4.000 pessoas. Ele tem que ter todos os requisitos e todas as certidões e aprovações desse estádio. Então, AVCB, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria de Obras do município, própria prefeitura dando alvará, enfim, toda essa documentação. A gente sabe que isso é muito difícil. A gente tem visto aqui na filiação que este é hoje o maior entrave. E, além disso, a taxa de filiação de um novo clube na Federação Paulista de Futebol é de R$800 mil ou de R$400 mil. Se não tiver nenhum outro clube filiado naquela cidade, naquele município, ele paga R$400 mil. E se ele tiver e já tiver algum time na cidade, por exemplo, um time novo aqui em São Paulo, vai ter que pagar R$800 mil, além de cumprir todos os requisitos. Então, a gente sabe que esses processos de filiação, tenho por conhecimento de causa aqui, eles são muito mais lentos, muito mais graduais. Essas situações acontecem desenvolvendo-se com o tempo. Um processo de filiação, para se iniciar, eu sei que demora no mínimo 1 ano.
Tá? Se tiver tudo certinho, ele vai conseguir fazer em 6 meses. Já não dá tempo de participar desta competição que ele falou que participaria né, nesse projeto específico que ele apresentou, porque ele apresenta com o tempo. Ele fala, participarei da competição Campeonato Mundial de Surf, etapa Guarujá 2020. Aquilo ali é para aquilo. Não se pode fazer para a etapa 2021, não se pode fazer a etapa de Santos, tem que ser exatamente aquilo que ele pediu. Aquilo que ele pediu neste processo, então, como é o nome da pessoa que perguntou? Desculpa, Guilherme. Como? Manuela. Então, este caso específico não conseguiria fazer a filiação, mas, supondo que ele tivesse tudo certinho e fizesse a filiação, sim, ele poderia fazer, poderia ter aprovação. Nesse caso, a gente sabe que não daria tempo, mas se ele tivesse com tudo certo, poderia ter aprovação, sim. Certo. E eu tenho um questionamento destinado para o Dr. Paulo Feus com relação aos clubes e empresas. Estamos numa onda aí de que muita gente está interessada em tornar a associação sem fins lucrativos em clube empresa com fins lucrativos. A legislação atual não possibilita, no momento, a utilização da lei de incentivo por essas entidades que estão tornando empresa. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, a lei é clara, né? A empresa, o beneficiário do projeto, né? Quem não pode ter fins lucrativos. E a empresa, ao contrário do censo, tem fins lucrativos. Então, em tese, nós estaremos aí chocando com o objetivo da lei. Se pode amanhã ter um adendo à lei, olha, um projeto X que a empresa beneficiar alguém, tiver uma modalidade, quer dizer, pode ser que se tenha um aperfeiçoamento da lei, que eu acho bem salutar. Como também acho salutar, por exemplo, tivesse a possibilidade de também utilizar do esporte profissional com contrapartida que ele investisse também gerasse para a modalidade não profissional. Então, por exemplo, poderia pegar um patrocinador que fosse investir em algo do atleta profissional, desde que ali se revertesse também para 2 ou 3 projetos também que não tivesse o atleta profissional. Então, você conseguiria, às vezes, trazer um pacote de desenvolvimento, que teria que ser muito bem controlado. Então, porque você conseguiria atingir, talvez, aí os ideais de marketing. Então, hoje, a gente na nossa legislação, o time empresa, né, que já existe a nossa legislação, veja, não precisamos, a lei que está vindo, vai criar, não vai criar nada, vai criar benefícios, pacote de benefícios, para incentivar. Hoje já temos a possibilidade, tanto é que já temos time empresa. Só no estado de São Paulo tem vários aí. Nós temos aí o Red Bull, nós temos o Botafogo lá de Ribeirão Preto, tem o Oeste, enfim, na cabeça agora. Mas Ituano, Paulista, São Caetano, tem vários. Então, você já tem vários. Então, na verdade, isso não é que a lei toma. Agora, do jeito que está a nossa lei de incentivo ao esporte hoje, o objetivo dessa lei foi buscar aquilo que o Delbin trouxe de exemplo positivo, foi buscar o esporte não profissional, foi buscar os esportes olímpicos. Tá? Então, os resultados positivos que o Delbin trouxe aqui para vocês, que são verdadeiros, são reais, esse era o objetivo dessa norma. Não era, na verdade, essa lei não foi criada para o futebol. Aliás, é uma das poucas leis que não foram criadas para o futebol. Elas foram criadas para outras modalidades esportivas. É que o futebol está integrado na nossa cultura, e acaba, de certa forma, aí, como nós tivemos aí. Essa lei, ela é hoje que propiciou o futebol feminino no Brasil a ter um desenvolvimento maior, porque é a Federação para o Futebol o grande berço do futebol feminino no Brasil e, de certa forma, você vê, é através de uma lei que se tem esse dado. É muito importante vocês terem esse tipo de informação para a gente ter essa compatibilidade, né? De entender, não dá para a gente pensar no modelo empresarial que está se projetando, de investidores e tudo mais, também ser beneficiado
por renúncia fiscal. É contrário senso, né? Já está tendo desconto, já estaria sendo beneficiado em tributação, já estaria sendo... Aliás, eu acho até que deveria ter nos benefícios fiscais, que vão ser dados se passar esse projeto, deveria ter um adendo nos benefícios fiscais desses benefícios serem também revertidos para o esporte efetivamente não profissional. Eu acho que seria a grande contrapartida que esses pseudos projetos de lei empresa hoje poderiam ofertar para a nossa sociedade. Seria um grande passo, uma grande vitória, efetivamente, no esporte. E eu quero mandar um beijo aqui, que estão nos assistindo, a Flávia Cristina, que nossa grande articuladora, que informa que está lá no Santos hoje, ela... e em conjunto com a Gina, que estão lá no departamento do Santos, nos assistindo, e ficaram super felizes quando eu dei o exemplo do Santos. Viva o Peixe, viva o Santos, aí no grande projeto que tiveram. Flávia, um beijo. Vamos lá. Não, bacana. E estamos chegando aqui na parte final desse nosso painel. Eu gostaria das considerações finais do Dr. Gustavo e depois do Dr. Paulo Feus, sobre tudo que debatemos aqui hoje e ideias futuras para fomentar o debate, o estudo da lei de incentivo, levando para as instituições de ensino, para as entidades de prática desportiva, para quem é proponente, para quem se beneficia através da lei de incentivo. Bom, primeiro, agradecer o convite, né, da ANDD, via presidente ministro Caputo Bastos, a ANDD Jovem pelo Bruno Quaraci, agradecer Guilherme pela mediação aqui e Gabriel pelo apoio aí, que foi muito bom. Se você não tivesse me falando aqui das perguntas, por exemplo, do YouTube, que eu não estava vendo, eu não saberia jamais que eu teria que respondê-las. Então, obrigado pelo apoio e pela ajuda de todos vocês. Gente, com relação à lei de incentivo, eu volto a dizer, eu sou um grande apaixonado pela lei de incentivo, porque eu acredito que ela, sim, tem a possibilidade de trazer benefício para o esporte. A gente tem visto isso em questões pontuais, como aquele projeto lá de trás que eu falei para vocês, do Instituto Passe de Mágica, que tinha 5 modalidades bem desenvolvidas e que destas modalidades nós efetivamente tivemos resultados olímpicos. E um atleta olímpico custa caro pra caramba. Uma medalha olímpica custa muito dinheiro. E também traz muito resultado, traz muito retorno para quem investe nisso, em termos de exposição de marca, por exemplo, para dar um exemplo apenas. Tá? Então, existem projetos de todos os jeitos. A gente pode ver, existem projetos de prefeituras que são somente para dar educação e formação esportiva para crianças que estudam nas escolas municipais. Cara, isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é o fomento ao esporte propriamente dito. Então, a gente não precisa ser monocultura para tudo. Nós somos monocultura de futebol, né? Não existe outro esporte no nosso país que seja tão apaixonante, somos apaixonados mesmo, brigamos por conta disso. Mas outras modalidades existem e é necessário, e para elas o dinheiro que é investido via lei de incentivo faz uma enorme diferença. Então, por isso que eu defendo, sim, a lei de incentivo ao esporte. Tenho, hoje, muito mais contato com a lei paulista, mas eu entendo que, se outros estados não têm lei de incentivo ao esporte, eu acho que podem se espelhar na lei paulista para criar esses movimentos dentro dos seus estados. Mas algumas situações que, por exemplo, a gente vê também no próprio mapa da distribuição dos recursos pela lei federal, a gente vê um desequilíbrio gigantesco no país, né? Você vê a região sudeste e um pouquinho a região sul com 80% dos projetos e todos os outros estados e regiões do país com um mínimo de projetos. Gente, não é possível que você não tenha capacidade e condição de apresentar esse projeto em qualquer lugar do Brasil que você esteja. E te digo até mais, se você apresenta um projeto no Nordeste, no Norte, é muito mais fácil de ter esse projeto aprovado. Desde que você tenha capacidade para realizar aquilo, é muito mais fácil, porque a lei não quer beneficiar São Paulo. A lei federal quer beneficiar o Brasil todo. Ela quer ver um projeto de atletismo em Manaus sendo desenvolvido via lei de incentivo.
até esse exemplo, atletismo em Manaus, foi porque a Confederação Brasileira de Atletismo era de Manaus e mudou para São Paulo agora. Agora mudou para Bragança Paulista, a sede. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é possível fazer via lei de incentivo. É necessário se cumprir requisitos, mas para usar dinheiro público é necessário se apresentar, se prestar conta. Então, eu não acho que é nada exagerado na lei de incentivo com relação ao proponente. E com relação aos patrocinadores, eu tenho certeza também que se a gente fizer os projetos e chegar para o patrocinador antes de fazer o projeto, apresentar para um patrocinador e falar, olha, eu quero apresentar este projeto, vou conseguir aprovar este projeto, você me incentiva? Pode ter certeza, gente, eu estou falando de uma coisa que dá resultado. A empresa vai gastar dinheiro ruim em coisa boa. A empresa vai fazer... Espera um pouquinho que estou recebendo uma visita na minha sala, estou fazendo ao vivo aqui, já te falo. Já te chamo. Então, só para retornar, a empresa vai ter retorno, porque aquilo ali não é verba de marketing, aquilo ali não é um dinheiro que ela pode usar em outro lugar. Ela vai utilizar aquele dinheiro para algo que vai dar retorno para a empresa, vai dar retorno para a região, vai dar retorno para a cidade, para o país, enfim, vai dar retorno dependendo do tamanho daquele projeto. Então, na minha opinião, procurem advogados que são especializados nisso. Procurem empresas que são especializadas nisso. Tem muitas empresas de não advogados, né, de pessoas formadas em educação física, administradores, gestores, contadores, que estão trabalhando com isso. Procure essas empresas e apresente os seus projetos. Eu tenho certeza que nós, advogados, temos um mercado gigantesco para atuar. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. É um mercado aberto para aqueles que queiram se ativar com isso. Obrigado, Paulo. Obrigado, sempre um prazer estar aqui debatendo com você. Doutor Paulo, suas considerações finais? Vamos lá. Primeiro, quero deixar um abraço para o meu amigo Luiz Marcondes, que está aqui na sala conosco. O Paulo faz o Momento Maguila, né, Paulo? Um abraço para o seu Zé da padaria. Você faz o Momento Maguila, né? Um abraço lá para o seu Zé. Eu vou mandando um abraço para todo mundo. Um abraço para o Luiz Marcondes, então, que está aqui conosco. Um abraço para o Rui, que não está aqui conosco. E o Dr. Walter Shedd, que está lá no YouTube nos assistindo, o grande procurador federal, que já mandou mensagem. Aí o evento acaba tomando dimensões, né? Enfim, maiores do que a gente pensa. E, Guilherme, prazer imenso estar com você. Você está no caminho certo. Você, o Gabriel, vocês da Academia Jovem têm aí um futuro brilhante pela frente e vocês cada vez mais nos incentivam. Estar com o Delbin, para mim, é sempre um prazer. Muitas vezes nós estamos até trabalhando e às vezes nem é tão prazeroso assim. Mas é sempre gostoso estar falando com quem entende nós temos muita sintonia em algumas coisas. Lógico que temos pensamentos diferentes em algumas outras coisas, mas sempre pensando sempre no melhor. Isso que é o mais importante. E essa lei, ela serve para isso, para nós pensarmos no melhor. Eu acho que aqui é uma lei, quando eu falei para vocês da expectativa que eu tinha pela lei, é que talvez era uma frustração minha. O pessoal, puxa, ela poderia ter desenvolvido mais. Mas ela está caminhando. Eu acho que vamos em frente, ela tem que ser melhorada. E vou dizer para você uma coisa, nós estamos chegando num momento agora importante, e eu vou falar um ponto delicado para vocês. Dia 15 agora, nós temos eleições. E a escolha do prefeito, a escolha do vereador é importante, porque na sua cidade pode ter uma lei de incentivo ao esporte. O seu vereador que você eleger pode fazer isso. E em cidades como São Paulo, que já tem, eu acho que no Rio também, elas podem ser mantidas ou melhoradas, ou aprimoradas. Então, é importante o apoio do prefeito nessa questão. Então, até mesmo a visão do prefeito de entender que essa lei de incentivo ao esporte pode fazer com que ele realize atividades de esporte que ele tem obrigação pela Constituição de ser realizado. Votem bem, escolham bem seus candidatos. Escolham candidatos ligados ao esporte brasileiro. O esporte precisa efetivamente disso. Não importa o partido, não importa quem seja, não quero saber em quem vocês vão votar, mas votem com consciência.
Esse é o momento. Então, e agradeço. E o último beijo que eu mando são para os meus alunos da PUC, que eu sei que eles estão assistindo, que eles estão acabando esse projeto aí que o Guilherme comentou. Tem muitas deles assistindo aí, que possivelmente sábado eu vou cobrar deles, que eu fui cobrado pela reitora, então está na hora de... Aqui é igual chicote, eu tomo a chicotada, dá a chicotada para ter de volta a história, né? Um beijo para vocês. Ministro Guilherme, saudação para Vossa Excelência quando assistir o vídeo dessa nossa live. Obrigado, um beijo para vocês. Bom, antes de passar a palavra final para o encerramento do Gabriel, gostaria de agradecer a presença do Dr. Paulo, do Gustavo, pelo debate, por agregar valor, agregar conhecimento. Como já tinha dito antes, com o Dr. Paulo, eu pude participar dessa elaboração do estudo lá na PUC. Apesar de não ser um aluno da PUC, eu ingressei no grupo de estudos e tive a felicidade de poder contribuir com esse trabalho que está sendo desenvolvido. Com o Dr. Gustavo, foi a primeira palestra que eu assisti dele, foi em 2014, acabei de entrar na faculdade, teve uma palestra do Dr. Gustavo, que mostrou que era realmente isso que eu queria fazer, trabalhar com esporte, foi uma inspiração, e eu tenho como uma pessoa que eu pretendo chegar ao nível de conhecimento que ele chegou. Então, poder hoje compartilhar conhecimento contigo aqui nesse painel está sendo de imensa felicidade para mim. E agradeço a ambos pela atenção pré-evento para organizar, pautar os assuntos, os debates. E, Gabriel, a bola está contigo. Boa noite a todos, primeiramente. Pedindo vênia aqui ao ministro, que hoje não pôde estar presente com a gente para fazer esse encerramento aqui. Gostaria de agradecer ao Dr. Gustavo Delvin, ao Dr. Paulo Feus, pelas brilhantes exposições nesse painel, que com certeza enriqueceram muito o debate que tivemos aqui hoje à noite, e de um tema de tamanha importância como a lei de incentivo ao esporte. Foram inúmeras questões levantadas por aqui, inúmeras sugestões, e uma que me chamou uma atenção especial foi a sugestão do Dr. Paulo Feus, de ter uma contribuição na parte da tributação do projeto dos clubes de empresa para ser revertido para projetos de incentivo ao esporte. Acho que esse é um tema muito interessante que poderia ser mais explorado lá na frente. Então, gostaria de parabenizar aos expositores, também ao Dr. Guilherme Massola, membro da nossa Academia Jovem, que representou de forma brilhante, mais uma vez, a Comissão Jovem nos eventos da Academia. E, então, gostaria de agradecer também a todos no YouTube pela sua audiência, fazer as vias do nosso querido Marcos e Guias, lembrar a todos de deixar o seu like aí no vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem, e não deixar de seguir a página da Academia aí no YouTube, para a gente poder estar difundindo cada vez mais os nossos conteúdos. Então, boa noite a todos e uma ótima semana. Um abraço. Boa noite a todos. Um abraço.